Bacia hidrográfica é uma coisa muito complicada. Tudo que você faz lá em cima vai gerar impacto lá embaixo. Se você planta lá em cima, vai gerar impacto positivo lá embaixo. Se você desmata lá em cima, vai gerar impacto negativo lá embaixo. Então é uma relação de causa e de efeito. A maior bacia seria a bacia do Rio São Francisco, dentro da bacia estadual que é o Rio Paraupeba, dentro ainda de uma microbacia que é o Rio Maranhão e dentro de uma microbacia menor ainda que é a bacia do Rio Bananeiras. E eu falo com as pessoas que eu divido o Rio Bananeira em três partes. O Alto Bananeira, que vai de Buarque até no Parque Exposição, que é a parte do rio que ele tem melhor condição em termos de água, de área de preservação permanente, né, que são as margens das laterais dele, de um lado e do outro, com vegetação. E tem a segunda parte dele que eu falo que é o Médio Bananeiras, que é do Parque de Exposição até lá no bairro Lima Dias, onde ele corta o perímetro urbano da cidade, que é a pior parte dele, né? E o Baixo Bananeiras, que vai dali do bairro Lima Dias até Gagé, onde ele encontra com o rio Ventura Luiz e forma o Rio Maranhão, que é aquele rio que vai margeando a BR-040, passa lá dentro de Congonhas e segue até cair no Paraupeba. Desagou no Paraopeba, do Paraopeba ele deságua no Rio São Francisco. E aí forma o Rio da Integração Nacional e nós contribuímos aí, né? Ou com água limpa ou com água mais suja. Eu nasci nesta rua, no quarto da casa da minha mãe, à beira do Rio Bananeiras. Onde é que eu estou? Na rua Manuel Pinto, que é a rua pertinho do Quereres, aqui no bairro São Sebastião, em Conselheiro Lafayette. Eu tenho uma lembrança assim muito, acho que eu devia ter uns 3 anos. E eu ficava vendo a água passar com minha mãe me dá a mão aqui. Porque antes a rua era uma rua sem saída, tinha uma ponte de tábua, que não era nem ponte, era uma pinguela, sabe? Então a gente passava, ela me dá a mão, porque eu era pequenininha. Eu me lembro dessa pergunta: mãe, a água não vai acabar, não? A água do rio não vai acabar? Eu já pesquei no fundo da minha casa, já nadei. A gente brincava de fazer cabana, tinha um bambuzal assim no fundo, tinha sete escoteiros, a gente fazia cabana na margem do rio assim. Então, quer dizer, a relação muito próxima com o rio. Trabalho com consultoria ambiental, sou formado em Direito, tenho uma especialização em Administração Ambiental Municipal. E o Rio Bananeira é uma das referências que eu tenho na minha vida. Afinal de contas, é meu vizinho desde que eu nasci. A nossa grande preocupação com o rio era quando chovia. Então, quando chovia, a gente sempre ficava muito alerta, pensando se entra água na casa de algum vizinho, se entra água nas nossas casas. Eu e os meus primos, a gente ia toda hora lá no rio para poder ficar medindo. Ai, olha, aumentou um pouquinho. Ai, aumentou 1 centímetro. Ai, aumentou 2 centímetros. Mas, ao mesmo tempo, era muito gostoso ter aquele rio ali, como aquele símbolo ali na minha rua, na minha infância. Então, tenho memórias muito boas de ali ser um ponto de referência, de ser ali um ponto de encontro. Eu moro em Buarque de Macedo. Na verdade, eu nasci aqui. Eu nasci numa casa aqui do lado. Aí a minha mãe mudou para Lafayette, eu tinha 3 anos. E depois passava muitas férias aqui, nessa casa, que é a casa da minha avó. E sempre dizia para minha mãe, né? A casa era muito pequena, aí vinham também meus primos. Eu falava assim: ó, mãe, um dia a casa da minha avó vai ser minha. Eu vou comprar a casa da minha avó. Eu gosto mais de Buarque, sou apaixonado por esse lugar. Eu sempre gostei dessa questão ambiental, porque eu acho que você cuidar do meio ambiente, você está cuidando da sua casa, né? Que é o meio que você vive. Acho que todos deveriam ter essa preocupação. A água
que acalma ou esfria, a água que acalma Exu, a água que acalma a terra, a água que acalma os nossos ancestrais, a água que acalma os caminhos, a água que acalma. Eu te saúdo, a água. Aquela aguinha ali, gente, tem muitas pessoas que acham que é besteira, que ali não é a água, é a alma da gente. Porque com água a gente se faz tudo. Você vê que a água a gente bebe, a água a gente faz uma comida, a gente lava uma roupa. O ser humano devia respeitar. Mas eu sou Iagi Bonan, mãe criadeira do barracão da Mãe Eva. Eu falo com muito orgulho. Eu já passei por luta e tô aqui. E tô aqui. Todas as hortas tinham bananeiras, muitas bananeiras. Meu irmão, ele e os vizinhos, eles faziam jangadas com os troncos de bananeira. E eram muito bem feitos, com cipó, eles eram uns exímios artistas mesmo. E a gente pulava, subia na jangada para descer o rio. E minha mãe, quando descobria, xingava, porque ela morria de medo de acontecer alguma coisa. Mal sabia ela que depois, às vezes, de jogar bola, de brincar de pique, a gente entrava, nadava, né? E me lembro que eu olhava no fundo, via algumas pedras, mas via os peixes. Eu ainda sinto o cheiro daquele tempo, sabe? De mato com terra, com água, sei lá, sabe? Então, é uma memória afetiva, assim, muito agradável, muito agradável mesmo. E tinha os momentos que ele ficava bravo, né? E que ele entornava. Aí é outro lance, né? Mais um ponto de alagamento. Agora a gente está na Marechal Floriano, sentido quem vai para o lado do poliesportivo, que, aliás, é um local onde serviria de abrigo, né, para pessoas desabrigadas aqui em Conselheiro Lafayette. Os bombeiros indo para o número 512 da Marechal Floriano, onde teriam pessoas ilhadas dentro da casa. Bom, neste momento a gente está nos fundos do Lafayette Cider Clube. A gente observa que um muro que tinha aqui caiu, parte desse muro desabou. E essa área que a gente vê agora, totalmente inundada, é a área das piscinas do clube. Mais uma situação grave de alagamento em Conselheiro Lafayette. Essa aqui é a rua Monsenhor Moreira, bairro São Sebastião. Chega um ponto que a rua, né, mistura com o rio e você praticamente não consegue ver o asfalto. Bom, e a gente encerra essa reportagem com uma imagem incrível. Os bombeiros que tanto trabalharam nessa segunda-feira para ajudar tanta gente, pessoas que estavam desalojadas, tiveram a sua própria sede totalmente alagada. A gente vê agora o entorno da sede do Corpo de Bombeiros de Conselheiro Lafayette, que está desse jeito. O rio, na condição natural dele, ele tem as áreas de preservação permanente, de uma margem de um lado e na margem do outro lado. E essa área de preservação permanente, ela varia pela lei de acordo com o leito do rio. O rio, que tem até 10 metros de largura, ele tem uma margem de preservação permanente de 30 metros de um lado e 30 metros do outro. Para que serve essa área de preservação permanente? É a faixa que, na época da chuva, que o rio vai jogar água para fora, é a faixa que vai absorver essa água, que vai permitir infiltrar essa água. Até 2012, a gente usava o Código Florestal de, se eu não me engano, da década de 50 ou de 60, se eu não me engano, né? Agora, em 2012, que entrou em vigor o novo Código Florestal e ele definiu as metragens das áreas não edificáveis. E esses 30 metros, ele não deveria estar só livre de edificações, não. Ele tinha que estar coberto de vegetação, de árvore plantada. A mata de topo de morro é justamente para isso. A água bate, amansa, cai nas folhagens, infiltra. Você pode chegar numa época de chuva, você não vê a água descendo onde tem mata de topo de morro, você não vê a água descendo na pastagem, porque ela é o tempo dela infiltrar e ela está sendo... É o ciclo da natureza maravilhoso, né? Hoje, há grandes enchentes, em grande parte é exatamente por isso. É porque a água não infiltra mais, né?
ou porque a terra está depenada, ou porque você tem as cidades todas cheias de asfalto. E agora tudo isso é gravado com a emergência climática, né, que aí você, além dessa interferência, vamos dizer, na terra em si e na água em si, você tem essa interferência global que agrava ainda mais esse processo. Né? Os bueiros com mais sujeira, né, assim, a população aumentando e o rio continuando estreito. Até que em 2012, que foi enchente que ninguém aqui esquece, na casa da minha mãe, o bombeiro veio retirá-la e ela falou assim, eu não saio da minha casa. A senhora tem que sair, nós estamos retirando os idosos, não sei o quê. Olha, mas no que entrou água na minha casa, não vai entrar. Aí ele falou, vai entrar sim senhora, dessa vez vai entrar. Ele falou assim, mas eu não saio. Aí ele disse, ah não, pegou ela no colo, botou ela no bote, porque já estava uma altura assim, ó, né, da rua. Minha casa de frente para a avenida, mas eu tenho um corredor do lado que tem outras casas e que dá lá sem saída, que dá no rio. Foi a primeira vez que eu vi a água sair lá do rio e varar lá na Avenida Furtado. Nunca tinha acontecido isso. A nossa ponte aqui foi levada pelas águas, né? E houve até um risco de rompimento de uma barragem que tem próxima à nascente. É uma barragem bem grande, acabou, ela, graças a Deus, ela não rompeu, mas o volume de água foi muito grande, acabou levando nossa ponte. Porque foi aquela enchente que alagou ali perto do Cider, entrou dentro do Cider, e pela Marechal Floriano ali tem uma funerária, chegou um caixão aqui, ó. Então foi assim, bem traumatizante mesmo. Quando a gente pensa, quem que são essas pessoas que têm seus pertences e seus sonhos muitas vezes destruídos, né? Será que se esse rio passasse num bairro nobre da cidade, essa situação seria igual? Lafayette é uma cidade de muita sorte. Por quê? Nós temos um rio que corta a nossa parte baixa da cidade, mas a nossa parte, né, o que eu falei aqui há pouco tempo, o Alto Bananeiras, que é do Parque de Exposição até Buarque, ainda está livre de edificações. Então a gente tem uma área verde considerável antes do rio entrar dentro da cidade, que a gente chama de zona de amortecimento. É aquela área que recebe a água de chuva em excesso, é uma área coberta de vegetação, a água vai infiltrando no solo devagarinho. Se a gente tivesse essa área toda urbanizada, né, impermeabilizada, com ruas, imagina essa água toda sendo captada e jogada dentro do leito do Rio Bananeira, que é o único lugar que tem para você direcionar essa água. Se isso tivesse acontecendo de Buarque até no Parque de Exposição, o centro da cidade tinha virado um pandemônio. E temos que manter desse jeito. Nós não podemos aprovar nunca processo de parcelamento de solo, de loteamento. Aquela área do Parque de Exposição para cima, ela tem uma vocação de área rural. A mata ciliar, até o nome é isso, é como se fosse os cílios dos nossos olhos, né? Então, esses são os cílios dos rios. Mas você resolver o problema da mata ciliar, você está resolvendo apenas uma pequena parte do problema, né? Para você ter um curso de água bom, você tem de resolver a questão da dinâmica de como funciona a água, né? Cai a chuva, então, se a terra está sem pele, está sem mato, está sem árvore, sem nada, toda aquela água desce, pronto, acabou, vai ser enchente cá e não vai abastecer o lençol freático, né? Então, pensar o rio é pensar também uma nova forma de lidar com a terra, né? Do uso da terra. O água chegou e ele está em cima da nascente do Bananeira. O cultivo da soja ele é muito perigoso, principalmente nessas áreas nossas. Eu não sei porque foi liberado nas regiões de Mata Atlântica essa plantação de soja, porque a caixa d'água do país está em Minas Gerais. Ali, por ser uma área de montanha, de morros, né? Ali tem muita precipitação muito forte e o solo preparado para a soja ele é muito fofo. A água já bate, carrega esse material todo para as calhas do rio com os defensivos, os agrotóxicos. Então, os agrotóxicos eles são terríveis. E nós, como consumidores, temos que pensar o seguinte: todo o nosso manancial hídrico está sendo comprometido com o agrotóxico.
todo ele está sendo comprometido. O outro problema sério do rio é o lançamento de esgoto clandestino, afeta a qualidade da água, gera mau cheiro, o mau cheiro já afeta quem mora perto, né? Já atrai pernilongo, mosquito, rato, barata nas margens do rio depositado ali. Quando a gente vai em audiência pública, que eu participo, eles falam que 95% do esgoto Lafayette já está tratado. Quando você ouvir alguém dizer que Lafayette é uma cidade que trata 100% do esgoto que gera, não é verdade, tá? Lafayette trata 100% do esgoto que consegue coletar, não do esgoto que gera, tá? Muito do esgoto gerado ainda está indo para dentro do rio. Tudo que vem de lá, de Lafayette mais pra lá, né? Os bairros vêm pra cá, que é o último mesmo. Passa no HG, vai ali pra Vila Marque, Vila Cardoso, aqueles bairros. Depois que chega aqui, no fundo ali de casa, é o Rio Bananeiro, que é tudo murtinho. Quando você olha só superficialmente, você pode pensar, então, beleza, quer dizer que os ricos cuidam melhor e os pobres não cuidam, né? Porque a aparência pode mostrar isso. Agora, nós temos que ter os olhos que enxergam por trás de como as coisas aparecem, né? Eles influenciam as gestões para garantir ali aquilo que eles acham que é importante para eles, né? Às vezes, lugares onde moram as pessoas, né, mais enricadas, então é exatamente ali que você tem a garantia, por exemplo, de um tratamento de água, às vezes você tem fossa séptica, você tem outros processos que garantem esse tratamento melhor até da água do que nos espaços onde moram mais os empobrecidos, né, o povo em geral, né? Isso tem um nome, por mais que as pessoas elas não saibam. Hoje em dia, isso é chamado de racismo ambiental. E aí, se a gente traz para a realidade do Brasil, a gente pode trazer para diversos panoramas, né? A gente pode trazer, por exemplo, para os povos indígenas, que são povos que eles não conseguem decidir nada sobre as terras que são deles, né? Então, quem decide é o poder público, e o poder público geralmente não tem decisões que são as mais corretas e as mais direcionadas para eles. Isso, se a gente for migrando também para comunidades menores, a gente também chega, por exemplo, aqui no Rio Bananeiras, né? As populações que moram no entorno do rio, elas não têm voz sobre o que fazer sobre o rio, sobre quais são as políticas públicas ideais para o rio. Se o rio é a cara do povo que vive em volta dele, nós estamos precisando aqui em Lafayette retocar a nossa maquiagem. Os rios, eles, em muitas cidades, eles são escondidos mesmo. Eles não são pensados como parte da arquitetura da cidade. E eu vejo muito isso aqui no Rio Bananeiras. Talvez ele traga uma vergonha para a cidade, ou porque ele não é um rio cuidado, e isso acabou virando um ciclo que ninguém consegue resolver. Eu nunca vi uma casa com a frente virada para o rio. Geralmente é os fundos. Você vai ali na Marechal, né, ao longo do Rio Bananeira, o que você vê virado para o rio é só os fundos das casas. Então, quer dizer, a gente acha que virando as costas a gente pode jogar esgoto, a gente pode jogar lixo, né? Então, precisamos de mudar, criar um novo paradigma para melhorar a qualidade da água e dar melhor condição de vida, né, para aquela biota, né, aquela população aquática que ainda existe dentro do Rio Bananeira e que muita gente acha que não tem. A gente vê saracura, capivara, por incrível que pareça, ainda tem capivara andando aí na beirada do Rio Bananeira. Toda região de minério,
é região também de muita água e de água boa, porque o minério, a forma, né, como se constrói, vamos dizer assim, entre aspas, né, durante milhões de anos na natureza, então o minério ele funciona como um filtro, né, da própria água. Ali na nascente do Bananeira, ela durante um bom período, ali extraía muita casterita. Então aquela área da nascente ali, ela foi muito comprometida. Hoje tem a mata secundária, né, que acabou tampando todas aquelas valas, aquelas crateras que tem ali, mas você vai poder ver os taludes, onde era depositado o material de rejeito. Essas interferências, elas impactam necessariamente a questão da água, né? E é muito simples entender, por exemplo, no processo de mineração. Se você tira essa esponja que segura a água lá em cima, né, que é a bauxita em geral, né, funciona como esponja, você tira aquilo. Então ali você já tirou uma imensa caixa d'água sobre as serras e as montanhas, né? Depois você faz esse processo de rebaixar o lençol freático, né? A água suspira nas minas porque cai pela chuva, porque é guardada nessas esponjas, mas porque também abastece o lençol freático. Se você rebaixa, então automaticamente você tem uma diminuição da água. Nós não temos dúvida. Essa região toda, né, que é essencial para você abastecer pequenas ou grandes cidades como Belo Horizonte, nós não temos dúvida de que a tendência a se seguir como é hoje é a questão da água se agravar. Eu fui conhecer a nascente do Bananeira. E eu fiquei assim, bem emocionada de conhecer. E a gente fazia caminhada com as crianças. Vinha a escola de Lafayette e nós levávamos para conhecer a nascente do Bananeira. E lá a gente fazia aquelas atividades de piquenique, né? Tinha plantios de mudas. Fui gostando, um primo meu e um irmão caçula, ele estava fazendo geografia com meio ambiente. E nós fizemos um trabalho junto com eles para catalogar as nascentes, aqueles afluentes do Rio Bananeira. E aí a gente foi a pé, o meu irmão pequenininho de bicicleta, a gente foi, chegamos lá, nós plantamos, conhecíamos, que eu nem sabia também onde fica a nascente, nem sabia onde nós fomos, a gente plantou, eu falei, eu vou trazer também para mim. E aí está aí hoje, minha árvore que eu plantei. Que você trouxe lá, né, da época, plantou muitas lá. Que é a nascente do Rio Bananeira, para você ver, um fio d'água. Às vezes eu chegava aqui com as crianças no projeto, as crianças falavam assim, você me fez andar 6 quilômetros para ver isso? Mas olha para você ver que maravilha, né? Tudo tem um início, né? Agora o pior é que às vezes para carro em cima da ponte, de gente que a gente não conhece, eles abrem o vidro e tu joga no rio. Então acho que tem que ter uma conscientização a nível do bairro, sim, mas a nível municipal, sabe? Colocar outdoor, fazer palestras, manter a capina, de passar as máquinas no leito do rio, de cuidar da nascente dele. Você sabe que o poder público tem que fazer, mas que o morador ele tem que se sentir responsável. Essas coisas aí que eu penso de imediato melhorariam, penso eu. Eu acho que para a gente melhorar a situação do Rio Bananeiras, é imprescindível a gente ter representantes dessas populações nas tomadas de decisão, né? Eu acho que não tem ninguém melhor do que quem está vivendo poder estar ali ativo em tudo que vai ser feito, em como que vai ser feito. Então, por isso que é muito importante a gente, enquanto a gente pensar política, a gente ter representantes dessas populações no nosso poder público. Juntar todos esses problemas para tentar resolver um pouquinho de cada um, né? E devagar a gente vai melhorando. A gente tem que pensar, né? Melhorar globalmente, mas a gente tem que agir localmente no local que a gente mora. Então não adianta eu preocupar com o Rio São Francisco, não adianta eu preocupar com o Rio Paraopeba, não adianta eu me preocupar com o Rio Maranhão, se eu não me preocupo com o Rio Bananeira, né, que está aqui na minha porta, está na minha cara.
queria dizer para vocês o seguinte, que eu sou aquelas esperançosa e teimosa, sabe? Eu não perco a esperança, não. Então, a minha esperança é que a gente realmente consiga resgatar a dignidade, eu falo até a nível de dignidade do Rio Bananeira, sabe? Quem sabe, né? A gente ainda vai sentar por ali, bater um papo, tomar uma cervejinha ali. A minha mãe, ela falava que quando ela era criança, ela andava de jangada no rio. E essa imagem, ela é muito latente na minha cabeça quando eu penso no Rio Bananeiras. Eu imagino a minha mãe, bem novinha, pelo rio de jangada e andando assim, indo assim até sair do horizonte. E isso é uma memória que eu não vi, né? Que foi ela que construiu, me contando. Mas quem sabe um dia a gente ainda tenha os nossos filhos, ou os nossos netos, ou os nossos bisnetos andando de jangada no Rio Bananeiras, né?